1 Samuel capítulo 30. Irmãos, interessante que a gente, até ontem à noite, quase madrugada, sabe quando teu coração, teu espírito ainda não tinha chego num lugar assim que você sabia que era aquele lugar que Deus queria te levar? E aí você fala assim: Senhor, sabe por quê, irmãos? Porque o desafio da gente não é pregar. Esse já não é mais o nosso desafio. O desafio da gente é ser porta-voz de Deus. E é não falar aquilo que eu acho que tem que falar, mas é ter a certeza daquilo que Deus quer nos comunicar. Então, talvez diferente um pouquinho das últimas vezes que a gente viveu essa experiência, essa noite foi uma noite bem diferente. Esse tempo, essa semana, foi um pouquinho diferente do que costuma ser. Mas graças a Deus que por sua bondade e misericórdia, pouco mais de 1h30 da manhã o Senhor me visitou. E aí eu com sono, lutando, escrevendo, mas o Senhor deixou o fundamento. E aí eu acordei hoje mais cedo ainda e continuei sendo ministrado pelo Senhor. Então eu vim aqui falar uma coisa para vocês e nós já vamos ler. Guerras que nos reposicionam. Rafa, que tema é esse? Nós só ouvimos talvez um evangelho que é para a gente se livrar do problema. Nós só ouvimos de um evangelho que talvez é para que a gente pare de sofrer. E você vem aqui dizer para mim que existem guerras que nos reposicionam? Sim, você não ouviu errado. Eu vim ministrar a vocês sobre guerras que nos reposicionam. Existem coisas que a gente passa na nossa vida que nos mudam para sempre. Como nós temos um coração na eternidade, Deus jamais vai deixar de te ferir por um tempo para te perder para sempre. Então vamos ler e vamos entrar na palavra. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 30. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Versículo 1 diz assim, nós vamos ler um pouquinho, tá, gente? Tenha paciência. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me a estola sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Disseram-lhe água, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Querititas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu:
jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com a exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Repita comigo: recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos a partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vinham contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha, e todos receberam partes iguais. Amém? Vocês podem se assentar adorando ao Senhor. Pai, essa é a sua palavra. Nós precisamos ser ministrados, Pai, pelo Senhor nessa manhã. Queridos, como eu disse no início, eu vim aqui ministrar a vocês sobre guerras que nos reposicionam. Qual é o contexto desse texto que eu li para vocês? Para que vocês consigam ter uma noção do que é que está acontecendo. Davi, ele recebe Ziclag, que era uma terra de filisteus, de Aques, que era rei de Gate. Sabe quando? Quando ele estava fugindo de Saul. 1 Samuel 27, versículo 6. E que a Bíblia fala que até hoje pertence à tribo de Judá. Então ele recebe uma terra quando ele está fugindo, e ele vai ficar no meio dos filisteus. Aí no capítulo 28, 1 Samuel 28, Saul consulta um médium, porque os filisteus estavam guerreando contra ele, porque ele consultou a Deus e Deus não tinha dito nada. Aí Saul vai, e como Deus não falou nada com ele, ele vai e consulta um médium. E aí, aqui já começa a ter um princípio para nós. Por que é que as coisas chegaram no ponto que chegaram? Queridos, anotem isso. Todas as vezes que você não ouvir o Senhor, você vai ficar tentando ouvir os homens. O que é que aconteceu? E eu vou falar mais para frente tal, porque que eu entendo que Deus, ele rejeitou Saul, e porque que Deus disse que Davi era um homem segundo o coração dele. Porque são atitudes como o texto desse que nós lemos, e nós vamos discorrer um pouquinho mais, é que demonstram como Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não se trata de ser perfeito. Um homem que acabou de sofrer um ataque, levaram as suas esposas, levaram o seu povo, os filhos, levaram absolutamente tudo numa terra que ele foi colocado para que ele conseguisse fugir de Saul. Mas a postura de Davi e a postura de Saul começa a mostrar para a gente o caminho que nós devemos seguir. Então anote isso: todas as vezes que você não ouvir o Senhor, você vai ficar tentando ouvir os homens. Qual foi a grande diferença entre Saul e Davi? Saul amava mais o trono do que a Deus. Davi amava mais a Deus do que o trono. Então aquilo que você ama determina o quanto você representa para o Senhor. Onde está o teu coração, ali está o teu. E onde está o teu coração? Sabe, irmãos, às vezes a gente ouve tanta besteira das pessoas que não conhecem as Escrituras, e aí a gente começa a entender por verdade coisas que não tem o menor fundamento. Quantos aqui já ouviram alguma vez na vida para você ter muito cuidado com o dinheiro? Por quê? O dinheiro, o que é que fala? O dinheiro, as pessoas falam assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado.
Não é isso que a Bíblia fala, pastor Sérgio. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Então é o que eu costumo dizer. A diferença do poder do dinheiro na vida de um homem tem pouco mais de 35 centímetros. Dinheiro no bolso é bênção, no coração é maldição. A distância de um bolso para um coração tem 35 centímetros. Então, a gente precisa começar a entender algumas coisas. Aí no capítulo 29, os filisteus desconfiaram de Davi no meio deles. E manda que ele volte, que ele saia daquele meio. E aí nós entramos no capítulo 30, quando Ziclag é saqueado justamente pelos filisteus. E aí, Rafa, guerras que nos reposicionam. Guerras que nos reposicionam. Então o que a gente acaba aprendendo aqui, queridos? Tem lugares, e por que é que Davi, na verdade, ele foi convidado a se retirar quando descobriram quem ele era? Porque um dia viram ele com Saul. Tem lugares e pessoas que você passou um dia que sempre te associarão a eles. Você não pode ficar nesse lugar que as pessoas ainda acham que você habita. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o diabo vier te acusar, não argumente com ele, mostre a cruz para ele. Fala assim, ó: naquela cruz todos os meus pecados foram levados. Eu fui redimido através do sangue do meu Jesus, que hoje eu sirvo ele. Então Davi, ele começou a sofrer consequências porque um dia viram ele com Saul. E aí Davi recebe essa terra, Ziclag, a terra que ele recebeu de Ax. Os filisteus levaram todos, mas não mataram nenhum. Nós acabamos de ler, vocês não leram isso comigo? Que eles levaram todos, mas não tiraram a vida de nenhum. Sabe por quê? Porque papel de filisteu é justamente esse: cansar para manipular. Queridos, deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês. Embora a Bíblia fale que o diabo veio para roubar, matar e destruir, o intento do inimigo não é te matar assim subitamente. Sabe por quê? Porque crente morto é crente vitorioso, querido. Se nossa vida acaba hoje, nós vamos para a glória. Então você sabe o que ele quer fazer? Ele quer nos matar aos poucos. Ele quer ir nos cansando, para que ao longo desse caminho a gente vá negociando valores. E quando a gente vai negociando valores, cada dia que a gente vai negociando um valor, a eternidade vai saindo de dentro da gente. A certeza do propósito da salvação, a convicção do propósito que Deus nos colocou na terra. Então esse é papel de filisteu. Pior do que ser morto é ser manipulado pelo cansaço. E eu vou te falar, como nós estamos vivendo um tempo de pessoas cansadas. E pessoas cansadas são manipuladas. O que é que aconteceu com Esaú e Jacó? O cara chega cansado, e aí chega com fome. O que o irmão dele fala? Cara, eu tenho comida para te dar, me dá a tua bênção. E aí ele vai, por uma necessidade, entrega a bênção da primogenitura, que era algo sensacional para a vida dele. E aliás, isso depois dá um emaranhado, fica para uma outra pregação. Mas o papel de filisteus, igreja, é nos cansar. Então nós temos que tomar muito cuidado nesses dias. Porque que eu estou falando de guerras que nos reposicionam? Vocês já vão entender que algumas guerras da nossa vida é necessário para nos trazer de volta para alguns lugares. Davi chorou quando viu a cidade pegando fogo e as suas esposas haviam sido levadas. Todos estavam amargurados, versículo 6, por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi fortaleceu-se no Senhor. Queridos, quando eu li isso aqui, o Senhor, pastor Sérgio, começou, meu mano, a me levar para um lugar dizendo: vocês precisam ser uma geração do porém. O que é que Paulo fala para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 3? Timóteo, haverão dias que as pessoas serão assim, 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 assim. Tu porém, até brinquei aqui no curso da IBEC, os irmãos vão lembrar. Para mim foi Paulo que inventou aquele ditado que a mãe fala: você não é todo mundo. Primeira vez que a gente ouve essa analogia de que você não é todo mundo, foi Paulo falando para Timóteo na Bíblia. Tu porém, ó, vai ver um tipo de gente que vai se rebeliar, o amor de muitos vai se esfriar, tantas coisas vão acontecer. Tu porém, fique firme nos ensinamentos que eu estou te dando, fique firme com Jesus, e o Senhor está nesses dias levantando uma igreja de porém.
Sabe por quê, irmãos? Porque no fim dos tempos a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: muitos não são todos. E nós muitas vezes somos uma igreja que está parando de deixar de amar, porque nós acreditamos que o fim da igreja é deixar de amar. Não, queridos. Nós temos que ser uma igreja que se levanta pelos poucos, que o amor não se esfriou. O amor de muitos vai se esfriar, mas eu quero fazer parte dos poucos que não vai deixar o amor se esfriar. Tu, porém. Então Davi estava diante de um cenário, todos desolados, todos chorando, todos tristes, incluindo ele. Porém, Davi foi consultar e fortaleceu-se no Senhor. São dias de você se fortalecer no Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você: se você não está encontrando resposta dentro de você para resolver os problemas que você está, sabe aonde está essa resposta? No Senhor. E sabe qual é o último lugar que você vai buscar? No Senhor. Você fica criando atalhos, você fica criando cenários, você fica criando um monte de subterfúgios para encontrar respostas que só estão no Senhor. Eu posso ouvir um amém? Vamos buscar no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor. Agora, o Senhor precisa levantar pessoas nesses dias que estão na contramão do curso desse mundo. Quando uma geração não acredita em casamento, eu abomino o divórcio. Quando uma geração não acredita em paternidade, eu vou amar e vou cuidar dos meus filhos como eu nunca cuidei. Como uma geração não acredita em ser educados com senhores mais velhos, como esse homem acabou de falar, o que representa. Muitos jovens não têm noção do que é declarar para uma pessoa que faz parte da vida dela há 20, 30 anos: obrigado por quem vocês são. Uma geração imediatista, que não cria fundamento em nada, que troca tudo por qualquer coisa. Tu, porém, igreja, sejam como aqueles que se levantam para um tempo diferente do curso desse mundo. Quantos estão dispostos a andar na contramão desse mundo? Quantos estão dispostos a caminhar pelos fundamentos da palavra, que é imutável? Nós temos que ir contra a cultura desse mundo. Esse é o papel da igreja. A igreja não veio para se adequar ao mundo, querido. A igreja veio para julgar o mundo. O padrão que Deus espera não está no mundo, está na igreja, queridos. E muitas vezes a gente se amolda ao mundo e a gente deixa o papel fundamental da igreja de lado. Nós precisamos mostrar para as pessoas que existem pão na Betânia que nós moramos. Mas eu estou falando de uma guerra. Então por que Deus amava Davi da maneira que ele amava? Algumas posturas mexeram muito comigo dentro desse texto, e eu quero discorrer isso com vocês. Primeira coisa que Davi pede, queridos, aprenda isso. Isso não é só para homens, isso é para todos nós. Traga-me a estola sacerdotal. Eu sinto um peso de Deus nesse lugar. São dias de você buscar a sua estola de volta, querido. São dias de você buscar a sua estola de volta. Quer vencer guerras? Quer acabar com coisas que estão acontecendo na tua vida e na tua casa? Vai buscar a estola. Vai buscar teu sacerdócio. Vai buscar aquilo que faz você entrar nos atos do Senhor, se reposicionando. Tragam-me a estola sacerdotal. Sabe o que Davi estava dizendo aqui? Em outras palavras, a bola dessa guerra está no meu campo. Porque nós somos uma geração que terceiriza tudo. A culpa é de todo mundo menos tua. A culpa é de todos menos tua. Você é a menor parte no cenário de caos que você criou na tua mente. E eu vim aqui nessa manhã para desconstruir isso e dizer que você é o maior responsável pelo caos que você vive. Vai buscar a tua estola. Vai voltar para o Senhor. Vai falar com Ele o que é que você deixou para trás. Porque nós vemos aqui um povo assolado. Levaram filhos, filhas, jovens, esposas, e as esposas de Davi também foram.
E aí ele fala assim, ó, tragam-me a estola sacerdotal. Enquanto a gente não assumir a responsabilidade de reconstruir a nossa vida, a gente sempre vai viver de uma irresponsabilidade. Isso é evangelho, queridos. Enquanto você não assumir a responsabilidade de reconstruir a tua vida, você vai passar ela vivendo de irresponsabilidade. E você sabe que Deus falou comigo, eu até escrevi: todo responsável é um irresponsável que amadureceu, e todo irresponsável é um responsável que jamais nasceu. Todo irresponsável é um responsável que nunca nasceu, e todo responsável é um irresponsável que amadureceu. O Senhor está procurando pessoas que levantem um senso de responsabilidade. E para que nós nos tornemos responsáveis, nós vamos precisar amadurecer nas nossas irresponsabilidades. Davi disse assim, ó: a bola está no meu campo, me traz a estola. Me traz a estola. Gente, sendo sincero, eu creio, de verdade, Davi ele já sabia quem ele era no Senhor e que o Senhor estava com ele aqui. Ele poderia ter feito alguma coisa que resolvesse a vida dele. Mas homens coletivos não querem buscar uma restauração para si, querem buscar uma restauração para todos. Então comece a caminhar do lado de pessoas que se preocupem em restaurar a todos, não só a si. Talvez Davi aqui ele pudesse fazer de algum subterfúgio para que ele conseguisse falar assim: olha, eu não sei contar o povo, mas devolve minhas esposas. Gente, eu não desacredito nisso. De verdade, não desacredito. Não está na Bíblia. Não vão aí depois falando, não, a gente está inventando uma Bíblia. Não, não está na Bíblia. Mas conhecendo o relacionamento de Davi com o Senhor e as experiências, ele poderia ter quisto salvar só ele. Mas homens coletivos não salvam só a si. Davi consultou o Senhor. Então ele assumiu a responsabilidade. Ele consultou o Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele não fez o que quis e nem como quis. Sabe por que muitos de nós sofremos o ataque de alguns amalequitas na nossa vida, de alguns filisteus? Porque a gente quer fazer o que a gente quer na hora que a gente quer e não é na hora que a gente quer. O que eu disse no capítulo 29? Saul primeiro consultou a Deus. Deus não respondeu nada. Aí sabe para onde ele foi? Para mago, para vidente. Porque se você não tiver paciência de ouvir a Deus, você vai ficar no pé, no encalço de ouvir os homens. E os homens não têm nada para te entregar se não vier de Deus. Porque a minha Bíblia diz que homem algum pode receber coisa se do céu não lhe for dado. Existem muitas pessoas aprisionadas em homens, porque não conseguem ficar esperando ouvir a voz de Deus. Então existem guerras que nos reposicionam. Davi ele consultou o Senhor. Davi ele soube selecionar parceiros. Dos 600, 200 ficaram descansando, os caras estavam cansados. E aí Davi começou a me ensinar umas coisas que eu começo a entrar na palavra agora. Você não pode parar por quem desiste. Você tem que seguir com os que quer continuar, querido. 200 em 600 é um terço. O cara poderia olhar e falar assim: meu, será que Deus está comigo? Não foram 2, foram 200, gente. Seja sincero. Você imagina se a gente levanta um plebiscito aqui e fala: vamos fazer uma votação, e um terço da igreja é contra, por mais que 2 terços foi a favor. Sabe qual o conforto que eu vou ter nessa decisão? Muito pequeno. Eu vou falar: meu, Sérgio, nós ganhamos pelo voto, mas cara, você viu que um terço não estava topando esse negócio que a gente falou, se eles topavam de fazer. Não foram 2, foi um terço. Mas ele soube respeitar o processo dos 600. Deixa eu falar uma coisa para você. Respeite o processo dos 600 que estão à sua volta. Tem gente que está super animado. Tem gente que está querendo levar você para a lua. E tem gente que está cansado. Os dois são importantes. Os dois são importantes. E às vezes a gente vai tentando desprezar esse que está cansado. Porque depois os que foram servir a gente leu, eu vou falar mais para frente. Agora Davi ele começou a estabelecer uma coisa. De que já que
já que a minha mentalidade é coletiva, eu preciso lutar essa guerra coletivamente. Davi foi um homem que decidiu não andar sozinho. A única vez que Davi ficou sozinho foi num palácio. Única vez. Tirando o tempo que ele apacentava as ovelhas, que ele estava com Deus. Mas depois que ele passou a ter poder, depois que ele passou a ter função de rei, a única vez que ele andou sozinho foi no palácio. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Conselho de amigo. Nós ouvimos ontem no café de pastores do Luiz Hermínio. Queridos, vocês têm ouvido tanto, o pastor Sérgio acabou de falar da mesa. Em nome de Jesus, peça para Deus colocar 3, 4 pessoas na sua vida que vão te ajudar a se ajustar. Não ande sozinho. Você sabe qual é o perigo de você andar sozinho? Você vai se tornar referência para você mesmo. E a pior coisa que tem para você é quando você se torna referência para você. Eu não posso ser a minha referência. E o isolamento me faz, talvez, construir dentro de mim um ídolo, um padrão, uma referência, um prumo, que Deus pode falar: cara, você está fora, você está totalmente desajustado. Mas o teu isolamento, a tua necessidade de andar sozinho, a tua vontade de andar sozinho, porque você se achava autossuficiente, fez você se tornar referência para você mesmo. E aí você vai se perdendo dentro de você. Então eu quero te deixar esse conselho. Ore a Deus por isso. Quem esteve aqui na EBEC segunda-feira viu, e eu falei sobre o princípio da mesa e a importância. Peça para Deus colocar pessoas de propósito no teu caminho, que te confrontam, que te ajustam. Pessoas com o coração encharcado de amor, que tem coragem de apontar o dedo para você e falar: cara, você está errado, repensa seu comportamento. Amigos leais, acho que foi no grupo da igreja essa semana, pastor Hernando Dias Lopes, foi ou não foi? Foi ele, né? Falou exatamente isso. Amigos desses dias são amigos que nos levam para nos confrontar. Sabe por quê? Porque dentro do confronto dele vem um amor pela tua restauração. A minha maior alegria é ministrar uma palavra dessa aqui, mas ver vocês crescendo no Senhor. A maior alegria dos pastores dessa casa é ministrar um evangelho sem açúcar, sem adulteração, mas ver vocês se transformando em alguém melhores no Senhor. Então que o Senhor, Ele prepare pessoas nesses dias. Eu quero declarar que o Senhor vai colocar sobre a vida de cada um de vocês pessoas que vão ser levantadas por Deus para ajustar a tua vida e para alinhar teu coração. Mas eu também quero declarar que você vai ser levantado para ajustar o coração de alguém. Porque não é só sobre receber, é sobre entregar também. E já tem muitas coisas em você que você precisa começar a se levantar como um instrumento de Deus para ajudar o teu irmão. Queridos, vocês lembram daquele texto quando Satanás chega para Jesus e pede a alma de Pedro? E aí Jesus fala assim: Pedrão, Satanás andou cirandando a tua alma. Se fosse eu, já ia falar: fica tranquilo que eu acabei com ele, que você é meu parceiro, nós vamos pro fechamento. Mas ele falou: não, eu vou orar para que a tua fé não desfaleça. Aí Jesus vira assim, ó, vírgula, e a Bíblia fala assim, ó: e quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Quer saber se você está convertido? É quando você começa a viver para fortalecer teus irmãos. Até o tempo que você não vive para fortalecer o teu irmão, você ainda não experimentou conversão. Quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Queridos, de verdade, Pedro já tinha vivido tanta coisa com Jesus, e Jesus fala assim para o cara: quando você se converter, se fosse eu, irmão, no meu sangue colérico, hemorrágico, eu falo assim: você está errado, Jesus, já estou com você, meu, já fiz tanta coisa junto com você, você vem falar que eu preciso me converter? E esse é o problema, você achar que você está convertido por tudo que você fez. Não é o que você faz que te converte, é o coração que se transforma, que se amolda, que determina o quanto você converteu. Um sinal desse coração, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Então quando você vive para fortalecer o teu próximo, é um belo sinal de conversão. Está doendo? Mas está curando. É a palavra de Deus. Queridos, esse é o Evangelho.
Eu sei que vocês me olham desse jeito. Eu sei que por dentro a gente fica igual um sonrisal na água, fervendo, com vontade de levantar, sair correndo. Mas você vai sair daqui gostando um pouco mais de mim. Davi não parou nos que desistiram. Você não pode parar por alguém desistir do seu lado. Siga adiante com os que querem. Posso te falar um negócio? De verdade. Nada como pessoa. Porque não tem nada disso. Nós estabelecemos um propósito de oração aqui na igreja. E talvez mais pessoas poderiam estar com a gente. Mas quem está aqui toda quarta-feira? Eu, pastor Sérgio e pastora Cláudia. Porque nós esperamos vocês virem para a gente orar. A gente ora e se vocês chegarem, vocês vão ver a gente orando. Se eu esperar a multidão para me movimentar, não foi Jesus que me chamou, querido. Se você esperar a multidão para você se movimentar, se você esperar a aprovação de homens para você fazer, se você esperar recursos humanos para que você comece algumas coisas, deixa eu falar uma coisa para você, afirmando categoricamente: não foi Deus quem mandou você fazer, é coisa da sua cabeça. Porque as coisas que Deus manda você fazer, começa sem recurso, sem pessoas, sem muitas vezes, queridos, a história que nós vivemos em 40 anos de igreja, é de pessoas que pela fé, acreditaram em coisas que hoje talvez elas nem estão na terra para ver, mas lá atrás, não, eu vou. Quantas vezes eu vi minha avó andar quilômetros para visitar um doente, e chovia e ela parava num ponto de ônibus. Quantas vezes eu já fui buscar minha avó no meio do caminho com meu pai, mas ela disse: tinha uma irmã precisando de socorro. Ela não esperou carona, ela não esperou alguém, ela não esperou telefone, ela não esperou um táxi. Ela disse: o Senhor mandou eu ir, eu estou indo a pé. E na lápide da minha avó, eu fiz questão de comprar uma lápide. Escrevi para ela: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que foi esse legado que ela deixou para nós. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Embora hoje a gente tenha um pouquinho de recurso, se a minha movimentação for a partir dos meus recursos, não foi Jesus quem me chamou, foi. Os recursos servem para contribuir para o propósito, para fazer o propósito andar. Mas não pode, querido, não pode. Não posso depender de uma iluminação para começar a adorar. Eu não posso depender de um som para começar a adorar. Eu adoro independente do ambiente. Você precisa entender que Jesus está te chamando para esse lugar, porque esse é o lugar dos poréns que vão se levantar nesses dias. Se você esperar o cenário perfeito para você começar a se movimentar, deixa eu te dar uma triste notícia: você nunca vai sair do lugar, porque esse cenário não existe. Comece a fazer com o que está nas tuas mãos. Moisés abriu o mar com um cajado. Se eu der um cajado para qualquer um de vocês e falar: para ali e abre o parque ecológico, aquele riozinho ali do parque ecológico, vocês vão falar: você está ficando louco. Mas é com o que está na mão que Deus começa. Então que essa palavra ela vá perdurando no teu espírito, e a tua motivação de fazer não pode estar baseada em homens, porque se ela estiver, não foi Deus quem te chamou. Não confunda o original, aquilo que nasce de Deus, com o falso. E aí, queridos, ontem, também no Café de Pastores, Luiz Hermínio deu um exemplo, e a Juliana falou: você precisa ouvir uma coisa. E ela fez questão de se preocupar, de colocar, e ela falou assim, sobre um exemplo do Kinder Ovo. Quantos aqui já comeram Kinder Ovo? Gente, seja sincero, debaixo do céu tem alguma coisa melhor que Kinder Ovo? Tem. Kinder Ovo Deus fez com a própria mão dele, mano. Né? Kinder Ovo é bom demais, é gostoso, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O Kinder Ovo, há 30 anos atrás, quando ele foi lançado, ele trouxe uma inovação, um brinquedo no meio do chocolate. Não existia isso. Então, além do chocolate ser maravilhoso,
porque ele trazia uma camada de chocolate preto, uma camada de chocolate branco. Dentro do brinquedo, dentro do chocolate, ele tinha um brinquedo. E virou uma febre. Gente, Kinder Ovo é caro pra caramba até hoje, sim ou não? Às vezes o Murilo, pai, não, agora não dá, filho, calma aí. 20 pau, tem lugar que pede 15 pau no Kinder Ovo. Mas o que aconteceu? E ele falou, e eu não posso sair da palavra. Depois que o Kinder Ovo aconteceu e virou essa febre, começaram a vir as imitações do Kinder Ovo. Só que imitação tem prazo de validade. Por isso que Deus está chamando a gente para construir algo eterno baseado na verdade. Porque se eu construir algo que eu estou imitando algum movimento, alguma coisa, tem prazo de validade. E aqueles chocolates que surgiram como concorrentes, que eram mais baratos, não eram igual ao Kinder Ovo. O brinquedo não encaixava. O Imetro, depois eu fui lembrar. O Imetro depois tirou alguns deles, porque o brinquedo era nocivo, os encaixes do brinquedo. Então só tem margem para levantar o falso quando o verdadeiro se cala. E o Senhor está à procura ainda dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Todas as vezes que os verdadeiros se calarem, os falsos vão se levantar. Eu vou repetir. Todas as vezes que os verdadeiros se calarem, os falsos se levantarão. E você só consegue distinguir um falso quando você tem plena convicção do que é verdadeiro. Eu fico vendo meus filhos. Eles sabem, pai, isso não é verdadeiro. Por quê? Porque o verdadeiro tem não sei quantas listras, quantas costuras. Porque eles conhecem o detalhe do verdadeiro, então eles sabem distinguir o falso. E eu vou te falar uma coisa: há um falso evangelho se passando por verdadeiro que está enganando muita gente. Tem cruz, tem fumaça, tem luz, tem um ambiente confortável, mas tem uma mensagem que massageia o teu ego e você vai gostando. Mas o Senhor está levantando uma geração dos verdadeiros adoradores, que não vão abrir mão dos fundamentos da palavra, que não vão abrir mão da glória dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: se a glória dele não invadir esse lugar, não adianta eu ligar uma máquina de fumaça para produzir isso, gente. Ele conta com a gente. E hoje o Kinder Ovo continua reinando. Olha num balcão para você ver, não tem mais imitação. Porque imitação tem prazo de validade. E talvez é isso que eu quero falar com você um pouquinho nessa manhã. Uma guerra que reposicionou tantas coisas. Então eu quero falar para você e te fazer uma pergunta: o que é que você está aprendendo com o que você está passando? Porque se você só está murmurando, você não está tirando esse monte de lição que Davi aprendeu a tirar para conseguir resgatar o teu povo. Agora, gente, se água não tem validade, por que numa garrafinha de água, meu querido, tem prazo de validade? Alguém pode me explicar? Porque toda vez que você envasilha alguma coisa, que você fecha, você estabelece prazo de validade. Eu convido você a parar na frente das cataratas do Iguaçu e falar para mim: essa aqui vai vencer daqui 2 anos, essa aqui vai vencer daqui 3 anos. Porque quando você não envasilha aquilo que Deus derrama, isso jamais vai parar na tua vida. Agora, se você envasilhar, se você reter, os dias disso estão contados. Porque a embalagem contamina a água. E o risco de contaminação estabelece um prazo de validade para uma coisa que era eterna. Por isso que santificação ainda é a base da nossa busca diária. Não tem um glória a Deus, irmão. Nem um aleluia.
Mas vocês estão recebendo essa palavra? Tá claro? Nós estamos aqui conversando nessa manhã de coisas sérias, de coisas de gente grande, mas são fundamentos da palavra. Então a gente precisa aprender uma coisa. Quando Davi segue com os 400, ele entendeu a realidade dos outros 200. E aí aqui estabelece um princípio: nem todo mundo que está disponível está disposto. E são dias do Senhor levantar pessoas que estão disponíveis e dispostas. Eu posso não ter compromisso para fazer amanhã de tarde, mas eu não estou disposto a ir na sua casa. Então não basta estar disponível se eu não estiver disposto. E deixa eu falar uma coisa para vocês: você só vai se envolver com o problema do teu irmão e carregar ele nas tuas costas se você estiver disposto a aplicar a tua disponibilidade sobre a vida dele. Vamos seguir. Davi soube cuidar de um estranho, mesmo no meio de tanta aflição. Versículo 12: encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uva passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Você está disposto a gastar seu recurso por um estranho? Porque na parábola do bom samaritano, quem gastou do azeite, do vinho, do templo, não foi quem tinha saído do templo, porque os levitas e os sacerdotes passaram de largo. Irmãos, um dia eu tive a triste experiência de ir num culto e uma pessoa endemoniada, e um pastor e a mulher estribuchando, ele disse assim: isso é demônio, e virou as costas, e a mulher ficou lá endemoniada. É demônio. Expulsa, meu camarada. Não é demônio. Só vim aqui para constatar, para dar o discernimento para vocês se é meninice ou demônio. É demônio. E a mulher ficou lá. Gente, parece brincadeira, mas é sério. Você está disposto a cuidar de quem você não conhece e não sabe que ele pode te entregar? Agora, foi esse egípcio. Foi esse egípcio quem disse aonde estava o povo. Foi esse egípcio quem falou e deu todas as coordenadas da onde estava o povo que Davi tanto precisava buscar. Sabe o que Deus está falando para a gente nessa manhã? A resposta que você tanto busca está guardado no coração daquele que você ainda não esteve disposto a cuidar. Quantos querem um egípcio para a sua vida nessa manhã? Quantos querem gastar, dar um bolo de passas, um bolo de figo, para que essa pessoa volte a recobrar os sentidos? Porque aqui Davi não tinha noção de quem era esse homem. Gente, é só você ler pela narrativa. Davi não falou: eu vou cuidar desse homem, porque eu sei que dentro... Não. Primeiro ele deu, primeiro ele restaurou, primeiro ele fortaleceu, e depois esse homem disse quem ele era. Se você está esperando entender para fazer, você nunca vai fazer. Mas eu quero convidar você que sejam dias que você comece a fazer sem entender. Porque a resposta que você tanto procura está guardada no coração de egípcios que você despreza. E você sabe quem são os teus egípcios. Quem está disposto a viver sem esperar nada em troca? Se você não está preparando o teu coração para ser traído, não é de Jesus que você está bebendo. Se você não está preparando o teu coração para se decepcionar, não é de Cristo que você está aprendendo. Porque
Porque a proposta do cristianismo vai terminar te crucificando, querido. E você muitas vezes ainda vai lavar o pé daquele que vai te vender. Isso é evangelho. Porque a nossa vida não é aqui. Mas haverá um dia que você vai ser pego pela mão e você vai ouvir: Érica, aqui está o preço das tuas renúncias, aqui está o preço do amor que você derramou sobre aqueles que te rejeitaram. Sérgio, aqui está o preço das tuas renúncias, aqui está o preço do amor que você derramou sobre aqueles que te venderam, que te traíram. Nós precisamos ser levados para esse lugar, queridos. Nós precisamos ter o nosso coração preparado para esse lugar. Davi, ele se importa com a história daquele jovem. E ele pergunta para ele: a quem você pertence e de onde você vem? Eu sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. E aqui mexe comigo. Meu Senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Igreja, a saudade do Egito pode ser muito perigosa para nós, porque a decisão de ficar no Egito sempre vai te colocar no risco do abandono quando você não render mais. Você tem saudade do Egito? Essa decisão você precisa tomar hoje. Eu não tenho saudade do Egito. Eu passo o deserto que for, mas eu não quero voltar para lá. Mas lá tinha comida, mas lá tinha carne, mas lá tinha cebola. Lá a gente não passava, deixa eu te falar, de que adianta você sentar numa mesa farta com uma bola de ferro no teu pé que você não pode levantar dela. De verdade. Você aceita uma fartura na mesa e uma escravidão nos pés. E aí você quer levantar, meu irmão? Não, Sérgio. Tem uma bola de ferro aqui, você é escravo. A decisão de ficar no Egito vai te colocar no risco de abandono quando você não render mais. O meu Senhor me abandonou porque eu fiquei doente. Querido, aí a minha Bíblia fala que o meu Jesus disse assim: ainda que uma mãe se esqueça do teu filho, todavia eu jamais vou te abandonar. Então eu não quero servir a outro Senhor que não seja esse, que ainda que eu fique doente, Ele não vai me abandonar, que ainda que eu fique cansado, Ele não vai me deixar. Eu não tenho saudade do Egito. Ei, igreja, Canaã é para frente. Continua marchando, querido. Canaã é para frente. E eu quero dizer uma coisa para você: eu já consigo avistar uma Canaã para a nossa vida. Não volte, não volte. Não coloque a tua mente, o teu coração em lugares que Deus já te tirou. Lá você era escravo. Não confunda a pseudo-fartura que você tinha em algumas fases da sua vida com a vida de obediência que você tem hoje. Não confunda. Ore sobre a sua mente. Fala: Senhor, me tira desse lugar. Porque muitas vezes a gente sempre está voltando e visitando esses lugares. Quando eu fazia tal coisa, quando eu trabalhava com tal coisa, parece que as coisas eram, e o tempo inteiro a gente tem uma sombra de um passado, que nós mesmos vamos cultivando e criando, fazendo ele crescer dentro de nós. Porque o nosso presente não é como ele, e não vai ser, não pode ser, porque Deus, Ele está te construindo para uma eternidade. Então Ele está te amadurecendo, Ele está te esticando, Ele está te enrijecendo, para que você vá suportando um vinho novo. Esse lugar você precisa guardar no teu coração. E você sabe que Deus está falando com você. Quantos aqui já tiveram a sombra de dizer: parece que quando eu não servia a Deus as coisas eram mais fáceis? Parece que quando eu não estava tão firme com o Senhor, eu ouço isso tanto, gente. É só eu me posicionar em Deus, parece que minha vida vira de cabeça para baixo.
Quantos aqui já pensaram e já falaram isso? Sim ou não? Parece que lá fora era mais fácil. E essa falsa ideia do mais fácil é que vai fazendo a gente viver com essas sombras. Não, querido. Não. Tira o teu coração e a tua mente desse lugar. Os melhores dias da sua vida são dentro da casa do Senhor, na presença do Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, querido. É para a eternidade que Deus está te preparando. Não se meta a cuidar de ninguém se você antes não se preocupar com a história dela. Davi nos ensinou isso. E aí eu lembrei de Agar. De onde vem, para onde vai? Eu venho da casa do meu Senhor. Mas ela não disse para onde ir. Sabe por quê? Porque quem está fugindo não sabe para onde vai. E tem muita gente fugindo perto de nós sem saber para onde vai. E você pode liberar um destino sobre a vida dessa pessoa. E você não está fazendo isso. Ele se preocupou com a história desse menino. Não, eu estou falando para vocês, eu estou deixando para vocês um conselho pastoral. Não se proponha ao cuidar de ninguém se você antes não parar para ouvir a história dessa pessoa. Não estou falando para você concordar com a história dessa pessoa. Escute. Chega de sermos uma igreja que dá jeito na vida de todo mundo e a gente não cuida da nossa. Irmãos, todo mundo tem receita para mudar a vida de um monte de gente, mas ele não consegue mudar dele. Não, querido, se envolva. Se envolva. Se envolva. Se envolva na história. Quem é você? Da onde você vem? Quais são tuas marcas? E às vezes quando você começar a ouvir, você vai falar: eu fui uma criança rejeitada no ventre. Os meus pais queriam me abortar. Eu não fui criado por pai, eu não fui criado por mãe. E hoje eu tenho 40, 50 anos de idade e me transformei em tantas coisas que há em mim que talvez estejam deformadas por conta de uma história que eu não consegui ter orientação. E aí a gente julga o comportamento de hoje, mas a gente não se envolve com a história lá atrás. E a gente só vai curar aquilo que a gente ama. E para que a gente ame verdadeiramente uma pessoa, a gente precisa aprender a amar a história dela. Não é concordar, não. Mas a gente precisa amar e entender isso, gente. Cada um tem a sua história. Esse jovem tinha a história dele. Davi soube por trás de um cansaço que havia uma instrução. O jovem fala para ele: agora, gente, qual é o problema do Egito? O que é que esse jovem diz? Se eu te disser aonde eles estão, me promete uma coisa: não me devolve para o meu Senhor. Tem gente perto da gente só clamando para que não volte para o mundo que ele vivia. Tem gente perto da gente só pedindo socorro para não viver o mundo que ele vivia. E por a gente não se envolver com a história, por a gente não entender muitas vezes da onde ele vem, o que os traumas que ele traz, a gente está deixando ele voltar para aquele lugar. Nem gastamos o nosso azeite, nem gastamos o nosso tempo e deixamos ele correr o risco de voltar para o lugar de onde ele veio. E ele fala assim: só me promete uma coisa, não me devolve para o meu Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Não me deixa viver de novo num homem, num reinado, num subjugo de alguém que me largou para trás quando eu parei de render, de alguém que me deixou para trás quando eu fiquei enfermo, de alguém que parou de me alimentar e me largou para trás quando eu não podia entregar mais nada para ele. Tem gente perto da gente só dizendo: não me deixe voltar para esse lugar e para esse Senhor. E eu quero perguntar para você: vamos cuidar dessas pessoas, gente, porque dentro de egípcios que estão na nossa vida, há instruções poderosas que podem fazer a gente restaurar cidades e nações, a nossa família para sempre. Por isso que nós precisamos começar a olhar todas as coisas a partir da visão de Deus. Davi não foi precipitado. Você percebe os atributos? Gente, para mim, lendo esse texto é muito claro porque que o Senhor disse que Davi era um homem segundo o coração dele, pastor Sérgio. Para mim esse texto demonstra um homem que tem um coração alinhado com o coração de Deus. Ele cai, mas não é o erro dele, porque Deus não olhou ele pelo erro, Deus olhou ele pelo coração. Deus tinha uma história.
Você e Deus têm uma história. Ei, querido, não é o teu hoje, não é a tua fraqueza de hoje. Talvez não é hoje que você está se sentindo tão assim, desmotivado. Deixa eu vir aqui, eu vim falar uma coisa para você como um profeta. Deus e você têm uma história, e Ele quer continuar escrevendo essa história na sua vida. Davi não foi precipitado, ele os atacou no dia seguinte. Não é porque você sabe o que você precisa fazer que você tem que fazer de qualquer jeito. Esse é o problema hoje, talvez, que nós temos. Uma geração precipitada. Recebe uma instrução de algo que Deus quer e sai fazendo. Ele atacou esse povo no dia seguinte. O dia seguinte mostra um tempo de maturação, um tempo de raciocinar melhor as instruções que Deus está dando. A gente não pode sair atirando e fazendo, porque eu tenho uma palavra, porque isso, porque aquilo. Gente, não dá. Não dá, eu estou vendo, e isso está me preocupando com a igreja desses dias. É tanta inovação, é tanta gente que agora tem uma nova revelação, é tanta gente que agora consegue entender uma coisa que ninguém entendeu. Deixa eu falar uma coisa, não há nada novo debaixo dos céus. Nem eu e nem você descobrimos a pólvora diante de Deus, querido. Parece que a gente está querendo patentear um movimento, parece que a gente está querendo patentear uma estação, como se nós fôssemos dono. Deixa eu falar para vocês, Deus não fechou monopólio com ninguém. O mesmo Deus que está operando agora nessa manhã, num culto na comunidade Rema, está operando em outras igrejas nessa cidade, está fazendo em outras igrejas nesse lugar. Deus não fechou exclusividade com a gente, jamais. Ele esperou o dia seguinte. Ele esperou o dia seguinte. E aí, por fim, eis aqui um homem segundo o meu coração. Ele não deixou a família dele para trás. Versículo 18 nós lemos: ele recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. O tudo que precisamos recuperar, escreve isso, só será completo quando incluirmos a nossa família. Não adianta você ir buscar tudo e não buscar a tua família. Não, eu vou buscar, eu quero perdão, eu quero isso, eu quero aquilo. Filho, a completude da tua restauração e da tua restituição é quando você encontrar a tua família no tudo que você restaurou. Faz sentido? Versículo 20, esses são os despojos de Davi. Toda vez, eu já estou terminando, toda vez que você vestir sua estola sacerdotal e consultar o Senhor, as tuas guerras terão despojos. Davi guerreou com alguns, mas abençoou a todos. Isso é evangelho. Davi guerreou com alguns, mas abençoou a todos. Partilha você não faz com quem tem evidência. Partilha você faz com quem você tem aliança. Tem gente que às vezes você tem aliança que ficou descansando. Tem gente que você tem aliança que ficou descansando. Não tinha força naquele momento para atravessar, para combater. Mas você tem aliança. Porque o Senhor não deu para Davi um exército de 400 homens. O Senhor deu a Davi um exército de 600 homens. 200 que ficaram descansando fazia parte desse exército. Porque Davi fala assim: eles vão receber da mesma maneira do que nós. Agora, aqui surge um problema da igreja contemporânea. Boa parte dos 400 que foram e venceram se indignaram com Davi por dividir com os 200 que ficaram. Me fala se isso não é o filho pródigo. Qual é a diferença desse texto para a parábola do filho pródigo? Nenhuma. O filho que ficou são os 400, revoltadinhos, não entendendo por que você decidiu dividir com os que não foram. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia nos fala para a gente nos preparar para o dia mau, sim ou não? Quando você for os 400, abençoa os 200 que ficaram. Porque um dia você vai ser os 200. E alguém vai ser os 400 que foram guerrear coisas por você.
Se você não está pronto, escute isso. Se você não está pronto para partilhar quando você for os 400, não crie expectativa em receber partilha quando você for os 200. Não crie expectativa, porque aquilo que o homem plantar, certamente ele, e muitos de nós não colhemos coisas que quando a gente tinha para entregar, nós não entregamos. E agora que a gente precisa receber, a gente está revoltadinho com tudo e com todos. Mas o Senhor está dizendo aqui nessa manhã: lembra quem você foi quando você podia entregar e não entregou. Rafa, como é que eu arrumo isso? Nós vamos arrumar isso, em nome de Jesus. Quem está disposto a vestir a estola sacerdotal nessa manhã e de dizer: a bola está no meu campo. Chega de encontrar culpados, chega de arrumar desculpas, chega de terceirizar a culpa, chega de dizer a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é da circunstância. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Mas você não sabe. Você não tem ideia do quanto eu fui ferido com isso. Você não tem ideia do quanto mal isso me fez, do quanto isso foi injusto. Querido, eu posso não ter ideia da sua história, mas eu tenho noção do sacrifício de Jesus. Eu quero perguntar para você: acaso és tu melhor do que Deus? Acaso o vaso é maior que seu oleiro? Que pecado Jesus tinha? Que mal ele fez? E ele morreu da pior morte que tinha, por amor a mim e a você. E agora você recebe vida através do sangue de Cristo, e não quer dar vida para o teu irmão, e não quer colocar vida nessa situação. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Não queira ser julgado pela graça e operar pelo mérito. E nós somos a igreja desses dias que está fazendo isso. Quanto a mim, muita graça. Quando é contra mim, todo mérito. Ou você recebe de graça e dá de graça, ou você vive pelo mérito e dá mérito. E aí eu quero perguntar para você: que merecimento há em você para que você exija tanto merecimento do outro? Uma guerra que reposicionou um homem. Para mim, um dos textos da palavra de Deus que deixa claro: eis aqui um homem segundo o meu coração. Não parou nos que ficaram, deu comida para quem não conhecia, restaurou, se importou com a história, buscou a família, dividiu por igual. Gente, esses são os atributos de um homem segundo o coração de Deus. Mas e o erro? Jesus conhece o seu relacionamento com Ele, querido. Deixa eu falar para você de novo: você tem história com Deus. Não é de hoje que vocês caminham junto. O teu momento não vai definir a tua história nunca. 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 O Elias profeta também foi um Elias de caverna. Ele não deixou de ser profeta. E ele não deixou de ser profeta. Então eu convido você a ficar de pé. Eu convido você a reagir a essa palavra tão pontual que Deus colocou sobre nós nessa manhã. Eu sinto um peso da glória de Deus, mas um peso de restauração. Sabe? Quem são os egípcios que você precisa voltar a amar? Quem são os egípcios que você precisa voltar a amar? Porque se você restaurá-los, eles vão dizer aonde está aprisionada a tua família.
Ele vai te dizer aonde está aprisionado um povo. Ele vai dizer para você aonde você consegue reparar aquilo que tanto te fez chorar. Porque Davi, o povo clamou, sentindo falta dos teus filhos. Mas foi um egípcio, alguém diferente, alguém que não congregava na igreja de Davi, alguém que não era membro da comunidade de Davi, que nem caminhava como Davi caminhava, que porque ficou para trás, teve a oportunidade de encontrar um homem que estava avançando para frente. Talvez você seja o egípcio de alguém, porque é muito natural a gente sondar o nosso coração e a nossa mente sobre quem são os meus egípcios, mas é pouco provável que a gente tenha levado nosso coração para dizer: eu sou egípcio de alguém. E o Senhor está falando conosco nessa manhã. Eu sinto o peso da glória dele aqui. O centro cirúrgico do céu, como eu sempre falo, está operando a todo vapor. E é como se eu pudesse ver literalmente várias macas e a gente sendo operados. Por isso que eu não estou esperando barulho, eu não espero alardes, eu não espero nada. É o peso da glória. Se quiser deixar a luz abaixada, por favor, melhor ainda. É o peso da glória. Mas nós vamos nos levantar como uma igreja de verdade. Como uma igreja que vai dizer: eu fui restaurado pelo Senhor. Um dia eu fui um egípcio, mas hoje eu sirvo o Deus vivo. Um dia eu fiquei para trás, me largaram para trás quando eu cansei, mas alguém me deu de comer, me deu de beber, restaurou as minhas forças e me prometeu que nunca mais me devolveria para aquele dono. E eu tenho caminhado com ele, e ele tem caminhado comigo, e nós estamos avançando. E eu amo a partir dele, e eu cuido a partir dele, e eu zelo a partir dele. Eu derramo por causa dele, e eu vivo por ele. Seus desejos são por mim, porque um dia ele me encontrou no caminho. O que você tem aprendido dessa guerra? O que você tem aprendido desse tempo de assolação? Quais são as suas posturas diante desse tempo? Desistindo porque não quer seguir? Não buscando a tua estola para dizer: a responsabilidade é minha? Não esperando o tempo certo para fazer as coisas que você está entendendo que precisa fazer? Não repartindo com todos, independente de quem foi, de quem ficou? O pastor Sérgio falou uma coisa aqui: é muito fácil colocar na minha mesa quem eu amo, quem eu tenho afinidade. Mas por que eu também não abro a porta da minha casa sobre aquele que às vezes eu nem dei a ele o privilégio de conhecer um pouco de mim e eu conhecer dele? Que talvez ele é levantado como instrumento de Deus para me confrontar. Quem é você nessa guerra? Quem é você nesses dias? Mas uma coisa eu te falo: no final, recuperou-se tudo. E eu vim aqui dizer para você nessa manhã, terminando agora: o teu posicionamento hoje vai te fazer recuperar absolutamente tudo o que ficou para trás. Não espere eu te chamar aqui na frente, não espere um louvor, não espere uma canção. Nós estamos aqui, mas eu estou aqui dizendo como um profeta do Senhor:
delas posso Teu posicionamento hoje te fará recuperar tudo o que você perdeu. Eu sou do meu Não são coisas, não é uma empresa que faliu e vai reabrir, não é um CNPJ inativo que vai ficar ativo, não é disso que eu estou falando. Não é disso, não é disso, não, não. De lá vem o meu socorro, e Ele vem saltando, e Ele vem saltando sobre os montes. Se Ele vem, quem vem ao encontro dele nessa manhã? Cadê você que vem ao encontro do seu noivo nessa manhã? Cadê você que precisa se jogar aqui na frente e dizer: Senhor, essa manhã eu visto a estola, Pai. Eu visto a estola, Pai. Se ninguém vai, eu vou. Se ninguém faz, eu faço. Não tem problema. Não tem problema. E Senhor, eu quero te dizer uma coisa ainda além. De tudo que eu vencer nessa guerra, eu vou dividir com aqueles que ficaram. Eu vou dividir com aqueles que ficaram. Minha alma cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. Há um coral pra ele aqui nessa manhã. Cantar chegou. Digo a minha alma. Quer cantar? Se joga aqui nesse altar, querido. É tempo de cantar. Chega de chorar, querido. Digo a minha alma. Cadê você, querido? Tem mais gente. Tem mais gente que precisa vestir essa estola aqui nessa manhã. Tem mais gente, eu sei que tem. Ah, querido, não perca isso. Não perca isso em nome de Jesus. Não perca isso em nome de Jesus. Você vai recuperar tudo que você perdeu. Ei, a assolação do povo, o fogo queimando. Todo aquele lugar que um dia você recebeu por herança no Senhor. Essa é uma manhã em que essa guerra vai ser cessada para a glória de Deus. Tem mais gente. Tem mais gente que eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu não vou te buscar pela mão. Não vou. Não farei isso. Mas você sabe que você precisa hoje liberar teu coração para cuidar de um egípcio, para cuidar de alguém que te feriu. Você sabe que você precisa muito hoje. Isso. Venha, 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 porque é hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Charalagabas, chorremantorabas, radagabas, chorremantorabas, charrabadagabas, chorremantorabas. É hoje, filho, é hoje. É hoje. Fecha tua mão. Pega de volta o que é teu. Pega de volta o que é teu. É teu. É teu. Pega de volta o que é teu. Tempo de cantar chegou, tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, canta ao meu amado. Tempo de cantar chegou, tempo de cantar chegou.
cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes ao meu encontro. E ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E ele vem ao meu encontro todos os dias. É hoje, é hoje, é hoje, queridos, é hoje. Seu amado, É. tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. Sua casa é uma casa sacerdotal. Essa criança no teu ventre é um profeta para a geração dela. E o teu posicionamento hoje. Mas o Senhor levou vocês a lugares que vocês experimentaram no Espírito. E sentiram o seu Tudo que Deus pode nos dar, Cristo, a beleza revelada do Pai, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Xeremantorabas, Xeremantoragabas, Xeremantorabas, Churrimantorabas, Xorrebambas, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Oh, a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Queridos, eu tenho mais um convite para fazer para você que ainda não anda nos caminhos do Senhor, e
você quer entregar sua vida para Jesus, você não aguenta mais, você não consegue mais caminhar, você já procurou em tantos lugares e não encontrou, porque a fonte de água viva está em Cristo. E hoje você quer aceitá-lo como teu único e suficiente Salvador.